E Goiás deve aumentar a área plantada de soja, arroz e feijão na safra 2021. Dados preliminares divulgados pela Conab estimam uma produção de 27,2 milhões de toneladas de grãos no estado. Vamos falar agora ao vivo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza. Muito bom dia, secretário. Obrigada por estar aqui nessa primeira segunda-feira aí de janeiro, nesse início de ano, início de semana, justamente para trazer já uma projeção desse estado tão importante para o nosso agronegócio brasileiro. Então, seja bem-vindo. Bom dia, é um grande prazer ter a oportunidade de estar conversando com todos vocês. Realmente, muitas informações importantes e consistentes aí para nós iniciarmos o ano de 2021. Secretário, a minha primeira questão justamente diz respeito a esse esperado, e grande volume aí de produção de grãos de 27,2 milhões, segundo os dados preliminares da Conab, e justamente vindo na liderança da soja, com mais de 13 milhões aí de produção e um aumento de mais de 4% na área. Isso já era aguardado, dado esse termômetro muito positivo do mercado que a gente acompanhou desde a mais recente safra até essa, que está por vir? Bom, sem dúvida, uma expectativa muito positiva que nós temos nesta safra 2020-2021. Isso tudo fundamentado por um bom planejamento que os produtores têm tido ao longo do último ano e consequentemente, no momento de oportunizar toda a situação que nós temos de mercado, um mercado que é demandante na conjuntura atual e uma situação em que realmente está sendo refletida nessa safra que está sendo plantada. A expectativa é que nós possamos colher aqui no nosso estado de Goiás, importante produção agrícola, 27,2 milhões de toneladas nesse último levantamento que a Conab divulgou. Isso tudo evidenciando realmente o crescimento considerável na nossa produção, na nossa produtividade e, consequentemente, na nossa área plantada. Nós falamos do nosso carro-chefe, que é a soja, com expectativa de superarmos a nossa área plantada em mais de 4%, superarmos a nossa produção em mais de 2%, colhermos mais de 13,2 milhões de toneladas de soja nessa safra inicial. Realmente, sinalização muito positiva, uma expectativa muito favorável que o mercado tem, ao mesmo tempo em que a oferta ela vai, consequentemente, ter a capacidade de suprir a nossa expectativa de toda a demanda que exista daqui em diante. Secretário, nesse mesmo ritmo, a gente sente também a cultura do milho aí com uma projeção de 11,9 milhões de toneladas, seguindo mais ou menos aí a sequência da soja, como a gente sabe, que são culturas realmente que grande parte aí dos produtores fazem, produzem a soja na sequência, já vem o milho, segunda safra, e em Goiás não é diferente. Então, esse ritmo também e esse momento do mercado favorece também o andamento na sequência do milho, é a projeção de vocês? Sem dúvida, é uma projeção, conforme nós temos dito, confirmada pela Conab, uma estimativa de crescente na nossa produção, na nossa área plantada, tanto de soja, como já comentado, quanto de milho. Vale ressaltar e fazer uma ênfase muito especial da possibilidade e da capacidade de diversificação também que os produtores goianos têm e, eventualmente, toda a capacidade de superar os nossos principais desafios. Vale reforçar que nós temos aí o suprimento de alimentação, um alimento seguro, uma capacidade de ofertar a um mercado demandante cada vez maior e, naturalmente, toda a oportunidade que nós temos nessa situação como um todo, em que os produtores rurais têm acompanhado as oportunidades de crescimento, de alavancagem que o mercado proporciona e, naturalmente, suprido toda a necessidade que nós temos. Evidentemente que todos os riscos eminentes, eles estão submissos aí diante da realidade da situação e das circunstâncias vividas, principalmente os fatores climáticos que influenciam diretamente todos esses bons resultados, mas que, ao mesmo tempo, uma safra que se iniciou inicialmente com poucas chuvas, mas que ao mesmo tempo foi sendo satisfatória ao longo do seu plantio. E agora a nossa expectativa é que as chuvas possam se manter e se confirmar esses bons indicadores de crescimento da nossa safra 2020 e 2021,
e certamente será um abastecimento suprido a milhares de brasileiros, a milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Pois é, secretário, e aí logo no início dessa questão que eu tinha perguntado, né, ao senhor, você comentou sobre a questão de diversificação também, e aí eu acho que vale um adendo para a cultura do sorgo, né, a qual vocês vêm crescendo e expressando também bastante, digamos, diversificação aí de culturas nesse sentido, tanto soja, milho e aí o sorgo. Eu gostaria que você falasse também sobre esse crescimento e pujança da cultura aí na região centro-oeste. Perfeito. O estado de Goiás, ele tem uma previsão de colher em torno de 1,2 milhões de toneladas de sorgo nessa safra. O estado de Goiás é o maior produtor de sorgo do país e uma estimativa de crescimento também alavancada em torno de 17%, o que demonstra toda a nossa capacidade de resposta, e em especial a essa circunstância que nós temos no mercado e toda a conjuntura, um mercado que é demandante, um consumo interno crescente, um mercado externo que tem capacidade de naturalmente absorver toda essa nossa produção, e a estimativa, diante de todas as dificuldades que os produtores possam encontrar, nós temos trabalhado efetivamente para que nós possamos dar as condições necessárias ao setor produtivo e, naturalmente, suprir toda essa demanda, seja no abastecimento interno, na capacidade de industrialização que nós temos no nosso parque industrial goiano, seja na capacidade que nós temos no crescimento das nossas exportações, que naturalmente suprirá o atendimento aí de milhares de pessoas, principalmente no fornecimento de uma alimentação segura e necessária numa conjuntura como a atual. Perfeito. Secretário, falando também sobre as duas culturas muito relevantes aí para essa região do Centro-Oeste, para Goiás em especial, que é a cultura do arroz e do feijão. Arroz também vindo, né, num bom ritmo, com aumento aí, projeção de 7,1%, ou seja, a gente teve uma sinalização muito importante do mercado, o que aconteceu, né, no ano, ao longo de 2020, essa crescente demanda e restrição de oferta, a gente vai ter agora no mês seguinte, inclusive daqui a pouco a nossa entrevista sobre isso, sobre a abertura da colheita oficial do arroz, que acontece entre os dias 9 e 11 de fevereiro, lá no sul do país, e a gente tem esse aumento de área plantada em outras regiões produtoras também, porque sim, os produtores se animaram, claro, com esse momento do mercado, e aí eu gostaria de saber se isso é um sinal também bastante positivo e tende a continuar aí esse aumento, essa expressão da cultura do arroz também em Goiás. Sem dúvida, ao mesmo tempo e da mesma forma, uma sinalização muito positiva da capacidade de resposta que o setor produtivo dá num momento como esse, mas eu faço aqui também, como já comentado, a diversificação que o nosso estado de Goiás tem na sua capacidade de produção, seja de milho, de sorgo, de soja, de arroz, de feijão, de café, de fruticultura, enfim, uma diversidade imensa. E quando nós fazemos uma ênfase em especial aqui ao arroz e feijão, nosso carro-chefe aí na nossa alimentação, a gente tem aí uma capacidade também imediata de atendimento a esse mercado que é demandante. O estado de Goiás, que hoje é o oitavo maior produtor de arroz, não tem uma participação tão expressiva na conjuntura nacional, mas que tem uma capacidade, sim, de resposta e que tem dado e que demonstra isso no levantamento que foi apresentado pela Conab, em que nós estamos com uma estimativa de crescimento na nossa produção de arroz, que ao mesmo tempo, vale lembrar, muito foi falado recentemente, no ano passado, com relação ao comportamento dos preços, mas pouco se falou do histórico ao longo dos últimos anos, dos baixos preços enfrentados pelos produtores rurais, principalmente os produtores de arroz, e que resultaram, consequentemente, nessa diminuição de oferta, que impactou diretamente no incremento, como um dos fatores de aumento dos preços encontrados na gôndola dos supermercados. Ao mesmo tempo, essa sinalização de crescimento na nossa produção, ela é muito positiva nesse sentido, de nós suprirmos a demanda que nós tenhamos e, naturalmente, um impacto menor ao consumidor final e a capacidade de realmente respondermos essa necessidade que nós temos no momento presente e muito favoravelmente para que todos tenham um alimento seguro e um alimento a preço competitivo, que tenham ali condição sem maiores dificuldades com impacto orçamentário na sua aquisição,
e que certamente os produtores terão a sua capacidade de, mais uma vez, demonstrar o retorno que eles dão nesse trabalho importante a toda a sociedade de produzir e suprir uma alimentação de extrema necessidade, como o arroz e o feijão, que foi muito enfatizado no ano passado. Pois é, a gente comentou e veio falando ao longo aí de algumas semanas, né, desde que houve sim essa alta muito expressiva, mas obviamente essas 10 últimas safras, as quais os arrozeiros enfrentaram muitas dificuldades e adversidades, e com isso, obviamente, a gente teve aí uma diminuição diária, menos oferta, veio a pandemia, aumenta o consumo, então mexeu aí de fato com o mercado, foi um desses fatores aí preponderantes para acontecer essa situação. E aí, na questão do feijão, secretário, e aí vocês também vêm com essa pujança, esse crescimento, e isso também veio com esse perfil, né? Essa liderança, como você bem colocou, do arroz e feijão, praticamente aí presente diariamente na mesa dos brasileiros, e com isso também Goiás se destaca dentro dessa cultura. Exatamente, a capacidade de atendimento, de suprimento, de produção e de expansão da sua área. O estado de Goiás, que hoje é o quinto maior produtor de feijão do nosso país e que, ao mesmo tempo, tem dado a oportunidade ao setor produtivo, ao segmento, ao produtor rural em especial, de oportunizar principalmente o comportamento da oferta e da demanda que nós temos nessa conjuntura e nesse momento presente, nesse momento atual, e demonstrar também a sua capacidade de suprir essa demanda que exista nesse momento. E a gente tem uma expectativa também de que a nossa produção de feijão ela cresça nessa safra 2020-2021 e que resulte naturalmente, diante de todos os fatores que ainda estão em riscos no setor, e especialmente, como já dito aqui, os fatores climáticos, não vale reforçar também o impacto dos custos que os produtores têm tido, ao mesmo tempo de manterem a sua produção nos patamares de equilíbrio na sua receita, na sua despesa, mas, ao mesmo tempo, uma estimativa muito positiva e muito favorável que todo o setor tem demonstrado, e a nossa expectativa de que a safra 2020-2021 seja muito produtiva e que resulte em excelentes resultados, tanto ao setor primário quanto ao setor industrial e, consequentemente, a todos os consumidores do nosso país e do nosso estado de Goiás. Pois é, secretário, o senhor falou aqui bastante, né, sobre essas que são as principais culturas, as mais produzidas, né, soja, milho, destacamos também o sorgo, arroz, feijão, mas o senhor lembrou também da diversificação aí da pauta do café, da fruticultura muito presente. Alguma outra cultura que o senhor chamaria a atenção e que os produtores vêm demonstrando aí esse potencial produtivo, esse apreço por determinada cultura ou outra que a gente poderia destacar aqui na nossa conversa? Eu acho que, de uma certa forma, a diversificação ela é muito importante. O estado de Goiás, que tem demonstrado no cenário nacional uma participação expressiva no seu contexto produtivo agropecuário, uma diversificação que demonstra a capacidade de resposta que o nosso estado tem dado. E eu, com certeza, aqui diversas áreas e diversas produções que nós comentamos, eu não poderia também de mencionar e enfatizar a nossa produção de cana-de-açúcar, o estado hoje que é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do país, que ao mesmo tempo também apresenta nessa safra uma estimativa de contínuo crescimento para suprir toda a demanda que nós tenhamos, uma expansão na nossa produção de açúcar, que foi destaque no ano de 2020 nas nossas exportações e consequentemente, na capacidade que as nossas usinas têm também na nossa produção de etanol, suprindo todo o mercado consumidor. Secretário, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de saber o que Goiás, os produtores, o agro pode esperar aí do seu pleito, né, em especial para esse ano, então, de 2021, esse início de ano. Bom, um trabalho intenso de acompanhamento e de apoio que o setor tem nos demonstrado e que, ao mesmo tempo, o Estado tem participado diretamente com todas as ações e políticas públicas necessárias, principalmente no apoio ao fomento, à produção, no crédito que é disponível, e aqui eu faço uma menção especial
à nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tem feito um trabalho de excelência no nosso ministério, dando toda a capacidade do nosso setor de dar a resposta que é necessária. Aqui no estado de Goiás, o fator da infraestrutura se destacado, eu faço menção aqui já agora, nesse ano de 2021, aos trilhos da nossa ferrovia Norte-Sul, que dará um ganho de competitividade ainda maior à nossa produção no nosso estado de Goiás, no escoamento da nossa safra, e fatores determinantes que realmente, com muito empenho, com muita determinação do nosso governador Ronaldo Caiado, aqui no nosso estado de Goiás, tem demonstrado com brilhantismo e um cenário que demonstra a capacidade que o estado de Goiás tem dado diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, uma referência a nível ao país, ao Brasil, de que nós poderemos dar essa resposta necessária e, consequentemente, colhemos bons frutos. Muito obrigada, secretário, por estar aqui com a gente, então, nesta segunda-feira, abertura aí de ano, de semana, trazendo um panorama desse importante estado produtor brasileiro que é Goiás, que se destaca muito aí na agricultura, na pecuária, na agropecuária como um todo. Obrigada por trazer aí a projeção, o cenário e um excelente 2021 para todos vocês. Obrigado, um abraço a todos.